O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem a chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juízo, o juízo te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus interroga as multidões pelo fato delas saberem interpretar o tempo, tempo cronológico, mas não saber interpretar o tempo kairos, o tempo da graça. São pessoas, eu diria, peritas em saber sobre os fenômenos da natureza, quando vai chover, quando vai fazer calor, é isso que Jesus diz. Aqui são os judeus, aqueles que compreendiam, entendiam muito bem sobre os fenômenos da natureza, como funciona o tempo, verdadeiros meteorológicos. Mas quanto às realidades da salvação, eles não compreendem. Jesus está ali no meio deles, o Salvador, o Filho de Deus, o Filho unigênito. Só que eles não compreendem esta graça, não compreendem que Jesus veio para salvá-los, para tirá-los do pecado. Pelo contrário, eles ignoram nosso Senhor, ignoram nosso Senhor. Esta é a realidade daquele tempo, a realidade do povo daquele tempo. Mas veja, meus irmãos, também hoje, olhando para o cenário atual, nós vemos muitas pessoas que são peritas em várias coisas, mas todas essas coisas se tratam das realidades passageiras, das realidades desse mundo. Quantas pessoas que, apesar de não ter estudado academicamente, mas são peritos em nutrição, sabe tudo, quais os benefícios, os malefícios da alimentação, são pessoas que sabem muito sobre anatomia, qual exercício físico a fazer, qual aquele deve ser evitado, enfim, qual resultado a ser obtido. São pessoas conhecedoras, peritas nessas realidades temporais. São importantes, claro, somos seres humanos, somos pessoas que estamos nesse mundo. Mas veja, muitas dessas pessoas gastam tempo exacerbado, exagerado nessas realidades. Em detrimento disso, as realidades espirituais são pessoas indiferentes ou que não se preocupam, ou se gastam tempo, é um tempo mínimo, não se preocupam em conhecer a doutrina católica, a sã doutrina católica, não se preocupam de ter uma vida espiritual sólida, profunda, não se preocupam com um caminho sério, comprometido, de santificação, a sua santificação pessoal, vocação universal de todo cristão. Quanto a essas realidades da graça, essas realidades espirituais, o mundo de hoje está indiferente, como que de costas para estas realidades, como eu estou aqui, claro, a posição necessária, como eu estou de costa para o ícone do Pai das Misericórdias. Mas essas pessoas estão de costas viradas, indiferentes a essas realidades, conscientemente, propositalmente.
Interessante como padre, não é? Como a gente escuta as pessoas perguntando: padre, isso pode? Padre, isso é pecado? Não é? Eu pequei nisso? São realidades muito simples mesmo, não é? Um feijão com arroz. Só que elas não sabem dessas realidades, enquanto as realidades mundanas, as realidades temporais, são peritas, pessoas profundamente conhecedoras. Agora, quanto à vida espiritual, quanto o ser de Deus, quanto, né, a sua conversão, são pessoas que desconhecem essas realidades e pouco se interessam por elas. Veja, Jesus está dizendo aqui que as pessoas conhecem muito das questões meteorológicas, mas pouco das questões da graça, não é, do tempo kairos, como eu dizia para vocês. A salvação, ela se dá dentro do cronos, do tempo mesmo, desse tempo. Deus se revela, não é, dentro da história. É assim que acontece. E é importante, não é? Isso é fundamental para a teologia. É importante que nós conheçamos sobre as realidades temporais, mas é importante também que nós nos façamos a seguinte pergunta: sobre o tempo cronológico, como eu tenho usado o meu tempo? Cada um de nós devemos nos colocar essa pergunta. O meu tempo, que é um presente de Deus, verdadeiro presente, esse momento que estamos aqui, um tempo que se encaixa dentro do tempo cronos, isto é, tempo cronológico, mas ao mesmo tempo, tempo kairos, tempo da graça, é um momento de graça que estamos vivendo aqui dentro da Eucaristia. Ele deve ser muito bem aproveitado por nós. O presente, não é? O tempo que nós temos é o agora, o presente. O passado passou, não temos poder nenhum sobre ele. O futuro nós ainda não alcançamos, pertence a Deus. O que nós temos é o tempo presente. E a pergunta que eu coloco, primeiro para mim, depois para você, e eu fazia isso na hora de meditar o Evangelho, não é? O padre, antes de pregar, ele tem que viver, ele tem que buscar, não é? Tornar carne, vida, o Evangelho, a palavra meditada. A pergunta que eu faço a mim e a você é a seguinte: como você tem usado o seu tempo? Você tem usado o tempo, aqui eu repito, né? O tempo cronológico mesmo, você tem usado ele a seu favor, pensando aqui nas realidades, não é, espirituais, para crescer, não é? Quantas realidades interiores que nós vivemos, verdadeiros embrólios, porque não nos preocupamos com essas realidades. Preocupamos sim com as realidades temporais, puro e simplesmente, mas não com as realidades interiores. Quantas pessoas vivem verdadeiros dilemas, coisas tão simples, não é? Quantas pessoas não sabem o ABC, né? Digamos assim, o abecedário daquilo que é próprio da nossa espiritualidade, porque não usa bem do seu tempo, vive nas redes sociais, vivem zapeando por aí, perdendo tempo, perdendo esse tempo que é um presente de Deus. E aí, meus irmãos, aqui surge um outro problema, que é o seguinte: se nós não aproveitamos bem do tempo presente, o hoje, o agora, quando esse presente tornar-se passado, ele vai ser causa de tristeza, de remorso. Ah, mas eu poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Não dá para fazer mais, passou, passado é passado. Ou então, e aqui está, as pessoas que vivem dessa forma, presas no passado, se enchem do passado, poderia ter sido assim, assado, deveria ter evitado isso, aquilo, elas entram numa espécie de depressão. Quem é a pessoa deprimida? Aquela que vive do passado, se enche do passado. E tem um outro tipo de pessoa, que é aqueles que vivem preocupados com o futuro. Como vai ser a minha vida? Como vai ser os meus filhos, a educação dos meus filhos? Como vai ser a minha vida financeira? Se enche do futuro, tornam-se pessoas ansiosas, não vivem bem o presente. Enquanto aqueles que vivem bem esse tempo, que é um tempo, sim, cronológico, mas um tempo kairos, o presente, o hoje, o agora, o único que nós temos. Quando vivem bem, amam. Aqui o Evangelho fala de reconciliação com o irmão. Quando não perde tempo, se tem alguém para reconciliar, vai lá, se reconcilia. Esses vivem bem, em paz consigo mesmo, aqueles embrólios, aqueles dilemas interiores, dificilmente esses vão encontrar. Faleceu um parente, um ente querido, nós colocamos aqui, não é, há poucos nomes. Não vive aquele remorso: eu poderia ter amado mais a minha mãe, o meu pai, o meu irmão e assim por diante. Não vive essa realidade, porque amou. O tempo que ele tinha, ele viveu com intensidade. Que nesse Evangelho, onde nosso Senhor questiona aos
judeus, mas questiona também a nós sobre o conhecimento das realidades temporais e o desconhecimento das realidades espirituais. Que esse evangelho possa nos questionar, nos interpelar, o que eu e você temos feito do tempo que Deus tem nos dado a graça de vivê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.